Fala pessoal, bem-vindo ao número 42 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui, finalmente, eu sei que tinha muita gente esperando eu falar essas palavras aqui, orientada a objetos. Então, finalmente, a gente vai agora entrar nessa parte de Java, da linguagem em si orientada a objetos, utilizar esses conceitos, por mais que Java seja sempre uma linguagem orientada a objetos, até agora a gente não tinha meio que utilizado esses conceitos, colocado em prática, mas agora a gente já pode fazer isso, baseado que a gente terminou a nossa série sobre métodos. Ao mesmo tempo, eu sei que tem uma turma aqui que provavelmente deve estar se deparando com esse termo, linguagem de programação orientada a objetos, pela primeira vez, principalmente se você utiliza o canal como fonte principal de aprendizado. Então a gente vai dar uma pincelada por cima, mas lembrando, o objetivo dessa aula aqui é fazer com que você entenda o que é o conceito de uma linguagem orientada a objetos e veja no código que a gente vai escrever nessa aula o que isso significa. Essa é a ideia dessa aula. Se você quer ver comparações entre linguagem de programação objetos contra programação procedural, ou se você quer ver exemplos de linguagem de orientado a objetos e ir a fundo nesse tema, recomendo você dar uma olhada no Google, vai lá no Wikipedia, você vai ver um artigo enorme onde você pode ler a fundo a respeito disso. A intenção da aula é simplesmente você deixar você capaz de acompanhar as próximas videoaulas, que eu acho que é o mais importante. Então beleza, vamos iniciar aqui. Primeiro de tudo, vamos entender o que é esse termo linguagem orientada a objetos? Isso nada mais é que um conceito, um paradigma, uma ideia de como se programar. Quer dizer que Java não é a única linguagem de programação que utiliza esse conceito. Eu poderia, por exemplo, dar um exemplo, Objective-C é uma outra linguagem de programação que utiliza o mesmo conceito. E se não fosse uma linguagem de programação orientada a objetos? O que poderia ser? Um outro exemplo poderia, se você assistiu às nossas aulas de linguagem C, a linguagem C é uma linguagem de programação que a gente chama de procedural, como é Delphi, Pascal, Visual Basic, são linguagens procedurais. Então, de novo, se você quer ver a diferença, a comparação exata, o que define cada um desses tipos, dá uma olhada no Google, mas seria um outro exemplo. Existem mais conceitos, mais modelos de como se seguir uma linhagem de raciocínio em termos de como se programar. Beleza. Como a gente pode imaginar aqui, orientado a objetos, essa ideia veio realmente do fato de a gente tentar aproximar o nosso mundo real, os objetos que estão em volta da gente, trazer isso para a programação, com a intenção de facilitar a criação e manter a manutenção de um programa. Então, se a gente olhar, por exemplo, na minha frente agora, no mundo real eu tenho aqui um computador, tenho um mouse, tenho um telefone, tenho uma casa em volta de mim, e lembrando que não só objetos, quando a gente diz objeto, não falando em termos de programação, mas na vida real, a gente não chamaria uma pessoa sendo um objeto. Eu não diria que, por exemplo, uma conta bancária é um objeto. Mas em termos de programação, tudo meio que dá para encaixar como sendo um objeto. Por exemplo, eu posso dizer que um objeto telefone tem as seguintes características. Um objeto telefone ele tem um peso, tem um tamanho da tela em polegadas, tem um fabricante e ele tem algumas ações. Por exemplo, ele pode tirar uma foto, eu posso navegar na internet, assistir vídeos, escutar música. Então você percebe que um objeto, tanto na vida real como a gente vai ver no código, existe duas coisas. Primeiro de tudo a gente tem os atributos, que seria, por exemplo, peso, altura, fabricante, e existem alguns comportamentos ou ações, que seria o que a gente pode fazer com aquele objeto. Se eu olhar agora para uma pessoa, eu posso fazer a mesma coisa. Por mais que uma pessoa não seja em português, falando em português, considerado um objeto, em termos de programação, novamente eu posso dizer, uma pessoa tem altura, tem um sexo, tem uma idade, tem um peso, tem uma cor de cabelo e por aí vai, que seriam os atributos. E uma pessoa pode fazer o quê? Uma pessoa pode correr, andar, caminhar, falar, escrever, são as ações ou comportamentos. Eu poderia falar uma conta bancária. Uma conta bancária tem um proprietário, uma conta bancária tem um número de conta, tem um banco que a conta bancária pertence. E a conta bancária, eu posso ter algumas ações. Eu posso fazer transferência entre conta bancária, posso fazer um depósito e por aí vai. Então você vê que tudo, por mais que não seja tão claro que é um objeto, de certa maneira a gente tem como sempre dar uma entortada para ter atributos e ações. De certa maneira, tudo sempre vai ter isso, tanto na vida real como a gente vai ver no programa. Então, como que a gente agora pode traduzir essa ideia, esse que é o conceito que a gente tem que pegar nisso aqui, em código Java? Muito simples. Então, para iniciar, você vai ver aqui, ó,
que até agora a gente veio nomeando as nossas aulas Java em ordem, para simplesmente facilitar para você e para mim. Coloquei aula 38, 40, 41. A partir de agora, a gente vai começar a nomear as nossas classes de um modo mais significativo. Quer dizer, as nossas classes agora vão começar a ser nomeadas realmente para basear, para representar um objeto da vida real. Então, nessa aula aqui, como exemplo, eu estou nomeando a minha classe como TV, que representa na vida real uma televisão. Agora, vamos pensar, o que seriam os atributos de uma televisão na vida real? Por exemplo, eu poderia dizer aqui, a TV tem um fabricante, a TV tem um tamanho em polegadas, a TV tem um volume que está marcado na TV, poderia estar no volume 10, 15, 20, tem o canal que está selecionado, tem o estado da televisão, se a televisão está ligada ou está desligada, e como que eu posso representar isso em código? Basta a gente agora utilizar o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. O fabricante. O fabricante eu poderia representar por uma string. Eu vou dizer uma string, que eu vou chamar de fabricante, que vai ser igual a Sony, por exemplo. Então eu represento o fabricante da televisão utilizando uma string. Eu poderia dizer que o volume da televisão, então eu vou colocar int volume igual a 0. Então eu utilizei um tipo de dado primitivo, que é uma variável inteira, para representar o volume que está sendo colocado igual a 0. O estado, se a televisão está ligada ou desligada. Um tipo de variável, tipo de dado interessante seria boolean, que eu vou chamar de ligado, e vou colocar que está falso. Então a gente está utilizando um outro tipo de dado primitivo para representar isso. Mas não fique travado apenas na ideia da televisão. Isso aqui, novamente, poderia ser uma pessoa. Aí eu ia colocar uma string, colocando dizendo primeiro nome, uma outra string para o segundo nome, poderia ter aqui uma variável inteira para representar a idade, uma variável double para representar a altura da pessoa. Então isso aqui, essa ideia, a partir de agora você vai levar para todas as aulas que você estiver fazendo enquanto você estiver desenvolvendo o seu programa. Então são os nossos atributos. Agora, como que a gente pode representar se na televisão você for e apertar o botão para aumentar o volume, por exemplo? Perceba que isso não é um atributo, isso é mais que uma ação que a gente pode fazer, executar na televisão, uma característica da televisão. Eu posso ler, apertar o botão e aquele botão tem a ação de incrementar o volume. Ou posso apertar o botão para desligar a televisão. Para representar isso, é por isso que a gente vai agora utilizar os métodos. Então, nas aulas, acho que foi a partir da aula 35 em diante, a gente começou a falar de métodos. Os métodos é que vão nos permitir fazer isso. Então, por exemplo, vou criar um método public void aumentar volume. E o que esse método vai fazer? Esse método vai incrementar o valor da minha variável volume de 1 em 1. Ah, e outra coisa aqui, provavelmente você deve ter notado, se você estava seguindo as nossas aulas anteriores, que eu não escrevi a palavra static aqui. Até agora a gente estava escrevendo public static void e o nome do método. Dessa vez eu não vou escrever static, eu vou explicar isso nas aulas seguintes por que a gente não está escrevendo, mas por agora simplesmente coloca public void direto. Beleza. Aí como que eu posso agora fazer a execução desse método? Eu posso fazer o seguinte, volume mais. Faltando um L aqui. Então quer dizer que no meu objeto, a nossa classe TV representa o objeto televisão. Então está aqui a nossa objeto TV e toda vez que no meu objeto televisão, meu objeto TV, eu chamar o método aumentar volume, eu vou incrementar o valor da minha variável, um dos atributos, em 1. Outra coisa que a gente poderia fazer é, por exemplo, se o volume máximo permitido na televisão fosse 50, nós poderíamos jogar um if aqui dentro que ia controlar se o valor da variável volume for maior ou igual a 50, eu não vou fazer nada. Caso contrário, aí sim eu vou permitir o incremento do volume. A gente poderia ter um outro método, diminuir volume, que faria a mesma coisa, a gente poderia colocar um controle, se o valor de volume for menor ou igual a 0, não posso diminuir 1, caso contrário, diminua 1. Então você vê que tudo que a gente aprendeu até agora trouxe a gente nesse ponto, a gente pode começar a realmente lidar com os nossos objetos, com essa parte. Beleza, essa é a ideia que a gente tinha que pegar nessa aula, tentar fazer essa aula mais curta, o importante é
pegar esse conceito que os objetos em volta do nosso mundo real tem sempre uma maneira de a gente traduzir ele no nosso código. É claro que a partir de agora a gente vai ter vários exemplos para mostrar isso, mas essa era a ideia principal. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você ler lá do Wikipedia, para você ler sobre linguagem de programação orientada a objetos. E recomendo você dar uma olhada, simplesmente para você clarear mais se ficou qualquer coisa em dúvida, ou você pode também deixar a sua pergunta no nosso fórum. Como sempre, não deixe de meter um curtir no nosso vídeo, que ajuda muito o canal, e se você puder compartilhar com seus amigos que talvez estudem ou que são interessados em programação, também ajuda muito. Até mais, galera, te vejo na aula número 43 de Java aqui no canal de Aluno para Aluno. Até mais!